E boa tarde, professor. Aqui é do grupo Felipe Gomes, Elaine Dias e Vinícius Moraes. E a gente vai resolver a questão 5 da prova, que é a parte assíncrona da prova. E que ela basicamente está num contexto em que nós temos uma thread consumidora e duas produtoras. Então vamos aqui no VS Code para a gente poder ver a nossa solução. Para a gente poder sincronizar todas essas threads, a gente vai precisar, para cada produtor, vai ter um buffer em que ele vai colocar a informação que ele gerar. No caso aqui seria um número inteiro. Então, para cada um desses buffers, a gente vai precisar de dois semáforos. Um para indicar a quantidade de informação que tem no buffer e um para indicar a quantidade de informações que faltam para preencher o buffer. Então, como para cada um precisa de dois semáforos, como a gente tem dois buffers, no total a gente vai ter quatro semáforos. E também esse mutex aqui, que vai auxiliar os semáforos na hora de acessar os dados, na permissão de acessar os dados para cada thread. Então, indo aqui na função main, vendo um breve resumo aqui do programa, a gente declara todas as threads, que nesse caso aqui são três. A gente inicializa o mutex e todos os semáforos. Aqui nos parâmetros, ó, cada um dos semáforos é o primeiro parâmetro. Esse segundo parâmetro, ele indica se vai ou não compartilhar dados com outros processos. Nesse caso, como a thread ela fica em um único processo, é zero esse parâmetro. E aqui é o valor inicial de cada semáforo. Por exemplo, no semáforo vazio, ele inicializa com 1, porque o buffer vai começar vazio, porque o produtor ainda não, no início ele ainda não produziu, então vai estar vazio. Então o semáforo vai indicar 1 para cada um desses tipos de semáforo e consequentemente vai indicar 0 para o segundo tipo de semáforo, que é o que indica se tem ou não tem informação nele, que nesse caso não tem. Então, depois de declarar todas essas variáveis aqui, a gente cria essas duas aqui, produtor 1 e produtor 2, para poder indicar para qual produtor ele vai na nossa função de produção, que daqui a pouco vai ser explicado. A gente inicializa as threads, redirecionando para as seguintes funções aqui, passando os parâmetros, e também cria o consumidor. Depois disso, a gente dá o join para o processo, para a thread principal, que seria essa função main aqui, dá o join para ela poder esperar o término de todas elas e sincronizar elas, e no final a gente retira a gente libera todas essas variáveis, os semáforos e o mutex da memória. Então vamos agora explicar um pouco melhor sobre a thread produtora. Bom, na thread produtora, a gente vai receber um inteiro, né? O argumento, que aí a gente vai colocar ele para esse inteiro producer, e a gente vai verificar se, como a gente vai tratar como se fosse um vetor de semáforo e um vetor de buffer, então a gente verifica se ela é se o argumento passado é uma produtora válida, que a gente vai esperar sempre uns 2, 3, 4, 5 desse tipo. Então a gente verifica se ela é maior que zero e menor ou igual que o número de produtoras declarado lá em cima. Se não for, ela retorna já essa thread. Aí, se for uma produtora válida, um número válido, então ele vai entrar nesse loop infinito. Que aí a gente gera o número com a função range, o número de 0 a 99. Aí a gente espera o semáforo referente a essa produtora. Se esse semáforo tiver vazio, o semáforo do vazio tiver livre, tiver dizendo que o buffer está vazio, então ele pede acesso ao buffer, né? Dando lock no mutex, acessa o buffer, insere o dado, né, que ele foi gerado, x, no buffer referente a essa produtora, né? E aí ele dá unlock na mutex,
liberando a memória compartilhada, né? E ele diz que ele acessou que ele colocou o dado no buffer, então ele sinaliza nesse semáforo full aí, referente à produtora que ele está dizendo. Aí, se for produtora 1, vai ser a 0, o vetor, o índice 0, né, do vetor, e tudo direitinho. Aí ele imprime de acordo com qual produtora que for o número gerado, basicamente. E fica nesse loop infinito. Agora na thread consumidora, a gente vai ter o seguinte código. A gente sempre vai consumir primeiro do buffer B0 e depois do buffer B1. É basicamente a mesma coisa o que acontece nos dois. Então eu vou explicar aqui e aí depois é praticamente a mesma coisa, né? A gente tem a variável y, que a gente vai pegar o elemento que está no buffer. Então, por exemplo, aqui a gente está pegando o elemento que está no buffer B0 e aqui o que está no buffer B1. Porém, primeiro a gente tem que checar se há algum elemento no buffer. Então, por isso, a gente vai ter esse semáforo sem wait e vamos verificar o semáforo full, para verificar se há algum elemento no buffer B0, né? Inicialmente, nessa parte daqui. Aí a gente verifica isso na linha 21. E aqui na linha 22, a gente dá um lock nesse buffer, porque nesse momento apenas essa thread que pode ter acesso ao buffer. Aí aqui a gente vai pegar o elemento que está no buffer. Aí depois a gente pode dar um unlock no buffer, então outras threads poderiam ter acesso. Aí a gente vai printar aqui o elemento que a gente pegou, né, que essa thread pegou, então got from first producer, o dado que a gente pegou, e a gente coloca o sem post no semáforo do empty, porque como a gente pegou o número que estava no buffer, consequentemente vai ter uma posição vazia, então por isso que a gente dá o post. Aqui a gente colocou um sleep para facilitar a visualização quando a gente for rodar o programa. Aí aqui embaixo vai ser basicamente a mesma coisa, só que para o buffer B1. Aqui a gente espera até ter algum elemento no buffer. Aqui a gente dá um lock nele, para só essa thread ter acesso. Capturamos o elemento. Damos um unlock no buffer e dizemos que a gente capturou o elemento. E aqui a gente printa ele e o sleep para facilitar a visualização. E isso. Agora o Felipe vai rodar o código para ver como é que ficou isso. Então agora vamos rodar o programa. Compilando e executando. Aqui nos prints a gente pode perceber que a primeira thread produziu o número 83 e a segunda thread produziu o número 86. Mas como foi especificado pelo exercício, a thread consumidora tem que consumir primeiro o número da primeira thread produtora. Então, aqui a gente percebe got from first producer. E o segundo número que vai ser consumido é got from second producer, 86, que foi o número produzido pela segunda thread. E o 83, o produzido pela primeira thread. Aí a gente vê the thread 1 have produced the number 77. Então, e aí a thread 2 produziu 15. Então, aí como já tinha consumido da primeira e da segunda, agora vai consumir de novo da primeira thread, o 77. Então, got from first producer 77. E aí depois vai consumir o 15. E assim, alternadamente, é um loop, como foi pedido, né? A primeira thread produz, a segunda thread... A primeira thread consome... A primeira thread produtora produz, a segunda thread produtora produz e a consumidora consome primeiro da primeira thread produtora e depois da segunda thread produtora. A gente pode perceber que sempre que ele lê, a primeira leu ali, a consumidora consumiu da produtora 1 ali o 83, e logo em seguida ele já gera um outro número ali, igual o 87 ali, 77, dá pra gente ver ali. Então essa foi a nossa resolução da questão 5 e basicamente é isso.